Então vamos para a questão de química. Acompanha aí a primeira questãozinha de química. Massa molecular. Massa molecular. Então, vestibulando, vamos relembrar logo esse conceito antes de fazer a questãozinha, ok? Hoje vamos fazer o contrário. É a massa da molécula, indica quantas vezes ela é mais pesada que 1 UMA, 1 unidade de massa atômica. Ou seja, nada mais é do que a massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Então, vamos relembrar isso daqui. Para cá, para cá, para cá. Vocês perceberam comigo, para cá, para cá, para cá, vestibulando, que aqueles elementos que estão lá na tabela, por exemplo, o ferro é 56, então um átomo de ferro não pode ser 56 gramas. A massa do oxigênio tem lá 16, um átomo de oxigênio não pode ser 16 gramas, porque senão, quando desce um vento, o nosso ar, quase 20% dele é formado de oxigênio, de moléculas de oxigênio, né? Quase 80% de nitrogênio, o nosso ar é uma mistura gasosa, mas de tal forma que se a massa de oxigênio fosse pesada, quando batesse na gente derrubava. Então um átomozinho de oxigênio não pode ser 16 gramas. Ah, professor, eu vi lá na tabela que o cálcio tem massa 40. É 40 gramas um átomo de cálcio? Não. Porque grama, 40 gramas, é uma quantidade enorme de cálcios que a gente vai falar mais na frente aqui quando chegar em mol. Mas lógico que a massa que está lá na tabela não é dada em grama, ali é a massa de um átomo. Agora, se você usar como for em grama, então vai ser 1 mol de átomos que a gente vai explicar na aula de hoje. Então a massa que existe lá na tabela é chamada, tinha que ser alguma referência. Por exemplo, para pesar a pessoa, qual é a referência que a gente usa? 1 quilo. Então, se você vai lá na balança e dá 70 quilos, é porque você pesa 70 vezes mais que 1 quilo. Se dá 80 quilos, é porque sua massa é 70 vezes maior do que 1 quilo, do que aquela pedra que mede. Então, para medir a massa da pessoa, a gente usa como referência uma pedra lá chamada de 1 quilo, ok? Lógico que se eu botasse um átomo de carbono na balança que eu nem vejo, eu não ia medir ele em quilo ou em grama, não tem condição. Então inventaram uma unidade também para os átomos. Qual é a unidade para os átomos? Olha aí na telinha. O que foi que os químicos fizeram? Pegaram o átomo de carbono, tá aí o átomo de carbono, eu pintei, tá bem coloridozinho aí o átomo de carbono, tá? Aumentei ele aí de tamanho enorme, mas só para didaticamente esclarecer vocês. Aí vocês pegam um átomo de carbono e dividem em 12 partes. Dividi em 12 partes, olha que bonitinho. Aí peguei um pedaço desse, ou seja, se eu dividir em 12 partes, eu peguei um pedaço desse, eu peguei 1 sobre 12. Peguei 1 sobre 12 do carbono e comecei a comparar os átomos. Por exemplo, o cálcio, a massa dele é 40 UMA, então significa que eu coloco 40 pedaços desse do outro lado da balança. Então aquelas massas que existem na tabela, se você para pegar para um átomo, foi comparado com esse pedaço. Por exemplo, o enxofre. Olha eu desenhando o enxofre. O enxofre lá está 32. Então significa que quando eu coloquei um átomo de enxofre, botar aqui no cantinho, ó, enxofre lá na tabela está 32. Né, a massa dele, de um átomo. Então a massa de um átomo de enxofre é 32 gramas? Lógico que não é verdade isso. 32 gramas, não. Um átomo de enxofre a gente nem vê e apesar de 32 gramas. Mas ele é 32 UMA, ou seja, quando eu botei na balança o átomo de enxofre, eu coloquei 32 pedacinhos desse. Então o MA significa dizer que é 1 sobre 12 do carbono 12, lógico. Se o carbono foi dividido em 12 partes, quando eu botar um átomo de carbono, vai colocar 12 pedaços desse, ok? Então, para cá, vestibulando. Então, quando eu uso o MA, unidade de massa atômica, ou simplesmente UMA, né, U, tá? Só o U, eu estou me relacionando a 1 sobre 12 do carbono. Então, olha aí na telinha, ó. Vamos fazer um exemplo aí. Está aí o CO2, o CO2. Como é que eu calculo a massa molecular do CO2? Eu coloco, ó, C e O, tá? Eu vou na tabela, o C eu sei que vale 12. O C é o mais fácil saber que vale 12 porque foi ele que eu dividi em 12 partes. O O, eu vou lá na tabela, tem 16, tá? Ora, tem quantos carbono no gás carbônico? 1. Então, 12 vezes 1, que vai dar 12. Tem quantos oxigênio? 2. Então, 16 vezes 2, que vai dar 32. Aí somou, eu fiz aqui, ó. 1 carbono vezes 12 dá 12,
2 oxigênio, porque é CO2 vezes 16 dá 32. Aí a massa atômica, a massa molecular do gás carbônico é 44 MA. Significa o quê? Para cá, para cá, para cá. Se eu pegar uma molécula de gás carbônico, que eu nem vejo, tá lá saindo do cano de escape, uma quantidade enorme ali de gás carbônico, tá certo? Quando você anda ali 1 quilômetro, no carro movido aí a gasolina, você tem média libera ali 200 gramas de CO2, 200 gramas de CO2, tá? Então você tem ali uma quantidade enorme de CO2 e você não vê. Agora, se você pegar uma única molécula, aí é que você não vê mesmo. Então não pode dizer que uma molécula de CO2 tem 44 gramas. Não. Eu tenho que pegar uma outra unidade. A unidade foi o quê? O MA. Então, quando eu coloco uma molécula de CO2 na balança, eu vou colocar 44 pedacinhos daquele de carbono 12, ok? Então, voltando aí rapidinho, vai para a telinha, por favor. Ó, quando eu coloco uma molécula de CO2 aqui, só uma molécula de CO2 num prato, numa balança, como nós calculamos a massa dela, deu 44, então é porque vão ser necessários 44 pedacinhos desse aqui, ó. 44, então a massa molecular do CO2 é 44 UMA, ou seja, 44 vezes mais, tem massa maior do que 1 sobre 12 do carbono, que o MA é exatamente, você pega o carbono, divide em 12 partes, tira um pedaço dele, então esse pedaço é um U ou simplesmente um UMA. Ok, vestibulando? Tá certo? Então, se eu tenho lá o oxigênio, a massa é 16, é porque eu botei um átomo de oxigênio na balança e coloquei 16 pedaços desses aqui. Ok? Para cá, para cá, para cá, vem comigo. Então, a gente estava falando de massa molecular, tá? Vamos ver agora aqui o que diz aí na tabela. Acompanha aí na telinha, por favor. As massas atômicas de todos os elementos, quando expresso em gramas, contêm o mesmo número de átomos, tá? A massa atômica de todos os elementos, quando expressa em gramas, contém o mesmo número de átomos. Por exemplo, o hidrogênio. Eu sei que o hidrogênio é 1, a massa do hidrogênio é 1. Então, a massa do hidrogênio é 1 UMA. Então, significa dizer, se eu botar um átomo de hidrogênio na balança, eu vou botar um pedaço daquele do carbono, 1 MA, tá certo? Já o chumbo, ó, a massa dele é 207. Então, se eu botar um átomo de chumbo, eu vou ter que botar 207 pedaços daquele que a gente viu, 1 sobre 12 do carbono, tá? Ok? Agora, se eu pego a massa do hidrogênio, em vez de 1 MA, eu coloco 1 grama, ou do chumbo, em vez de 207 MA, eu coloco grama, então o que eu posso dizer é que na hora que eu coloquei grama, eu não tenho mais um átomo, lógico. Um átomo de hidrogênio não pesa 1 grama. Eu nem vejo um átomo, quanto mais pesar 1 grama. Um átomo de chumbo, eu nem vejo, ele não vai ser 207 gramas. Então, quando eu coloco em grama, eu não tenho mais um átomo, tá? Eu vou ter, na verdade, na hora que eu coloco em grama, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, se a massa do hidrogênio é 1 e eu coloco 1 grama, então, na verdade, eu não tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu pego a massa do chumbo e coloco em grama, na verdade, eu não tenho mais um átomo de chumbo, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de chumbo, ou 1 mol de átomo de chumbo. Então, toda vez que eu pego a massa molecular e a massa atômica, perdão, daqui a pouco a gente vai para a molécula, e coloco em grama, eu deixo de ter um átomo e passo a ter 1 mol de átomo, ok? Vamos passar aqui para a massa molecular. Olha aqui a molécula, daqui a pouco nós vamos fazer exercício, tá? As massas moleculares de todas as substâncias, quando expressa em gramas, contêm o mesmo número de moléculas. Por exemplo, o H2SO4, que vocês viram em sala de aula, ó, vou só relembrar aqui, ó. Como é que eu acho a massa molecular do H2SO4? Todo mundo viu isso em química. Eu coloco o H, o S e o O. O H na tabela é 1, o S é 32, o O é 16. Tem quantos hidrogênios? 2, multiplico por 2. Tem quantos enxofre? HS1, né? Multiplico por 1. Tem quantos oxigênio? 4. Multiplico por 4. Aqui vai dar 2, 32,
64. Quando somar, vai dar 98. Então, a massa do H2SO4 é 98. Se eu botar UMA, significa que eu só tenho uma molécula de H2SO4. Eu não consigo nem ver uma molécula de H2SO4. Então, ela tem que ser bem maneirinha. Por isso que não é expressa em grama, é expressa em UMA. Ou seja, 1/12 do carbono, tá? Porque o MA é você pegar o átomo do carbono, cortar ele em 12 partes e tirar um pedaço. Então, essa aí é que pesa as massas individuais de cada átomo e de cada molécula individualmente, tá certo? Então, 98 MA, tudo bem. Agora, se eu coloco 98 gramas, então eu não tenho mais uma molécula. Eu vou ter uma quantidade de molécula igual a 1 mol, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando está em UMA, eu tenho uma molécula. Quando está em grama, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É uma quantidade enorme. Vamos voltar aí, ó. Por exemplo, o NH3, eu tenho 17 UMA. O NH3, eu tenho 17 UMA. Olha aqui, deixa eu apagar para fazer devagarinho, depois a gente vai para exercício para fixar melhor isso, tá? NH3, ó, vestibulando. NH3. O nitrogênio, eu vou lá na tabela, ele tem 14. O hidrogênio, eu vou lá na tabela, ele tem 1, tá? Lembre-se lá na tabela, o nitrogênio está assim, ó, 7 e 14. O número de massa é o maior, 14, tá? Esse 7 é o número de prótons. Então, ou o número de elétrons se ele estiver neutro. Então, o N eu vou multiplicar por 1 vezes 1. O H eu vou multiplicar por 3, tem 3H vezes 3. Então, aqui foi a massa atômica que eu peguei na tabela, vocês sabem fazer isso. Vai dar 14, 3, a soma vai dar 17. Se eu coloco 17 UMA, então eu tenho uma única molécula de NH3. Agora, se eu coloco 17 e coloco em grama, aí eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, é uma quantidade enorme de molécula quando eu coloco grama, ok? Então, vestibulando, vamos falar de mol para a gente fazer exercício para vocês. Que danado é mol? Tem aluno que pensa, ó, para cá, para cá, para cá. Tem aluno, vestibulando, olha aqui, que diz, professor Luiz Carlos, mol é uma grandeza química, mol é não sei o que é dar conceito de mol. Mol expressa uma quantidade. Por exemplo, se eu perguntar a você o que significa uma dúzia, aí você vai dizer, são 12 unidades de alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma dúzia de laranja, eu tenho 12 laranjas. Se eu tenho uma dúzia de chocolate, eu tenho 12 chocolates. Se eu tenho uma dúzia de átomos, eu tenho 12 átomos. Se eu tenho uma dúzia de moléculas, eu tenho 12 moléculas. Então, dúzia significa uma quantidade igual a 12 unidades. E mol é a mesma coisa. Se eu tenho um mol de laranja, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 laranjas, uma quantidade enorme. Haja caminhões para levar essa quantidade de laranja. Então, mol é uma quantidade igual como dúzia é uma quantidade, só que dúzia representa 12, né, unidades, e mol representa 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu tenho um mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho um mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho um mol de chocolate, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 chocolates. Ok? Então, volta aí para a telinha. Mol é um conjunto de... Ó como o que equivale. Dúzia são 12. Mol, ó. Olha a quantidade. Então, é melhor ter um mol de real ou um mol, ou uma dúzia de real. Lógico que é melhor ter um mol, ó. Ah, falou em dinheiro, ficou mais fácil, né? Então, se eu tenho uma dúziazinha, eu tenho 12. Se eu tenho um mol, olha a quantidade que eu tenho. Para não escrever esses números, aqui seria 1000, né? 1000, 1 milhão, bilhão, não sei nem o que dizer, trilhão, quatrilhão. Então, é melhor colocar desse jeito, representar o mol por isso. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Beleza? Então, vamos pegar esses dois exemplos aí. Ó. A massa atômica do ferro é 56U, ou seja, 56 UMA. Tá? Isso aí equivale a ter quantos átomos de ferro? Um átomo. Então, quando vem o MA,
eu só tenho um átomo de ferro que eu nem consigo ver. E o Ma é uma massa bem pequenininha, tá? Por isso que a gente não expressa em grama, que não teria sentido. Você nem vê o átomo, quanto mais pesar em grama, né? Olhar o peso dele, né? Que a gente sabe que o peso é uma força, a força gravitacional com que a Terra atrai uma massa, mas em química usa muito peso e massa, tá? Mas a gente sabe que se tiver a massa em um Ma, eu tenho um átomo. Mas se eu pegar o ferro, em vez de 56 um Ma, colocar 56 gramas, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, tá? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, olha a diferença. Se eu pego a massa do ferro, que é 56, e coloco 56 gramas, então eu não tenho mais um átomo, eu tenho uma quantidade enorme de átomos. A mesma coisa, a massa molecular da água é 18. Se tiver 18 Ma, eu tenho apenas uma molécula de água. Mas se eu pego essa massa de água e coloco em grama, então eu posso ter aqui 18 gramas, eu tenho, na verdade, não tenho mais uma molécula, eu já tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, ok? Vamos, para cá, para cá, para cá, vamos fazer agora um exercíciozinho sobre os cálculos químicos, para a gente relembrar e fixar e não se confundir mais quando é átomo grama, quando é molécula grama, tá certo? Quando é o Ma, então vamos revisar isso daqui.